E continuou Jesus dizendo: Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. O homem e a mulher serão uma só carne. Dizem que precisamos resgatar o casamento. Será mesmo? Acho que, na verdade, precisamos entender que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Um relacionamento fundamentado no compromisso de viver juntos uma aliança. E com base neste voto, neste compromisso, serem uma só carne. Muita gente está se divorciando hoje porque não compreende o que o casamento é, que é ser uma só carne. Muita gente pensando que pode viver junto sem se casar, porque isso é normal no século XXI. Pensam e, por pensarem assim, estão deixando de desfrutar da bênção de Deus. Estão deixando de desfrutar da bênção de Deus porque estão vivendo fora do padrão de Deus. No casamento, os cônjuges devem se ajudar. Na verdade, é impossível conseguir separar sem consequências sérias o uno, separar sem feridas uma só carne. Deus proveu o casamento para a alegria e vida dos cônjuges. É esta uma forma da bênção de Deus vir sobre a vida do ser humano. O casamento, conforme a instituição divina, é a união entre um homem e uma mulher. E vou repetir. O casamento, conforme instituição divina, não no padrão humano, mas conforme instituição divina, é a união entre um homem e uma mulher. E todas as demais formas não são divinas, são invenções humanas. São sim invenções humanas. E por não serem divinas, além de todos os problemas que já existem no relacionamento entre dois pecadores, este relacionamento, que é invenção humana, não tem a aprovação de Deus. Não tem a aprovação de Deus. E não ter a aprovação de Deus é um enorme problema. Não tem como ser um, se não for a junção, a união de um homem e uma mulher. Os dois, homem e mulher, se tornarão uma só carne. Isso nada tem a ver com preconceito, de ser ultrapassado. Isso tem sim reconhecimento de quem diz ser assim. E quem diz ser assim sabe o que fez. Fez bem feito. Foi o Criador que fez e não a criatura. A criatura tem feito outras coisas, mas o Criador fez a união entre um homem e uma mulher. Foi Deus quem fez assim. As outras formas de se formar, que é chamado hoje de casal, é invenção humana e não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Preconceito e preconceituoso virou uma bela palavra para quem quer ser maior do que Deus e saber mais do que Deus. A pessoa sabe mais do que Deus, então vai me chamar de preconceituoso, vai dizer que eu sou cheio de preconceito. Não, não sou cheio de preconceito, não sou preconceituoso. Eu creio na palavra de Deus e creio que Deus fez assim. A Bíblia não é preconceituosa, não, mas ela é determinante. A Bíblia não dá conselhos, ela dá ordens. O
tem muita gente querendo ser maior do que Deus. E então autorizam outras formas de relacionamento. Mas eu fico com a determinação de Deus, que é muito clara. Eu fico com a determinação de Deus, que é muito clara, repito. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta é a forma que eu, como cristão, creio. Creio na palavra de Deus. Não creio na palavra de outros homens. Eu creio na palavra de Deus. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com aquilo que a Bíblia ensina, determina, prescreve para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Fico. Outros não. E todos nós, creio, vamos pagar e vamos prestar contas dessa nossa crença a Deus no dia do juízo final. Vai ser assim.